Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira. Você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate. Este maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar juntamente com Danilo Gaspar. Nós estamos chegando ao fim da nossa quinta temporada e toda semana eu tenho vindo aqui com vocês fazer uma pergunta para que um jurista, uma jurista deste nosso país continental responda e esclareça dúvidas muito comuns do nosso dia a dia e que a gente possa disseminar o estudo, o aprofundamento do direito do trabalho. E hoje, a honra de responder é minha. E eu escolhi um tema que dialoga com os meus campos de atuação. Muitas de vocês sabem que eu atuo tanto no direito do trabalho, eu sou juiz do trabalho, este ano eu completo 27 anos, ensino direito material, direito processual, como o direito civil, que eu sou professor concursado de Direito Civil, sou professor na Universidade Federal da Bahia, sou professor titular de Direito Civil na Unifax, coordeno a pós-graduação em Direito Contratual do SES, né, e juntamente com a coordenação da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Então, na verdade, trabalhar o direito civil e o direito do trabalho na minha vida é algo que é muito importante, na verdade é um resumo de tudo que eu faço. Então eu achei que seria conveniente nesse momento que eu falasse de alguma coisa que servisse tanto para você que é militante na área trabalhista, quanto para você que é militante na área civil. E é justamente o tema que escolhi foi a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Você já sabe, que acompanha aqui no perfil, que a gente sempre começa lançando uma pergunta. A ideia é muito lógica, é um corte epistemológico específico. A pessoa está aqui para responder uma pergunta, não é só falar sobre o tema. E eu fiz uma pergunta que seja ampla o suficiente para atender todos esses grupos. Qual foi a pergunta? Quais são as hipóteses de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica na relação de emprego e como deve ser o procedimento para sua efetivação no seu trabalho, ou seja, o direito civil, o direito do trabalho e o processo de trabalho aqui juntos. Então vamos lá. Quais são as hipóteses de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica na relação de emprego? Aqui exige que nós façamos uma revisão sobre o que é personalidade jurídica e o que é a sua desconsideração. É preciso entender que a personalidade jurídica, né, é a aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações. A personalidade jurídica é otorgada pela lei, tanto que nós temos grupos despersonalizados até na previsão do Código de Processo Civil. Ou seja, é a lei que estabelece quem tem personalidade jurídica. A pessoa natural tem personalidade jurídica no momento que nasce, embora se ressalve os direitos de nascituro. A pessoa jurídica, como uma ficção, uma criação do direito, tem personalidade a partir do momento em que se registra e aí se constitui como pessoa jurídica. E nesse ponto é a lei, não é uma simples vontade das partes, não. A lei estabelece os requisitos para se outorgar personalidade jurídica. Só que essa personalidade jurídica, para grupamentos, né, para dentro do espírito gregário do homem, decorre, na verdade, de uma necessidade econômica. A ideia de facilitar a celebração de negócios jurídicos. Por quê? Porque, como diria o poeta, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Quando nós pensamos na agregação de pessoas e de patrimônios para a realização de negócios, nós conseguimos um resultado e uma autonomia de patrimônios, para que a pessoa não se arrisque, né, em jogar o seu patrimônio dentro da área, dentro da sorte do mundo negocial. Então se constitui uma pessoa jurídica para que ela possa celebrar negócios com existência jurídica distinta dos seus consumidores, dos seus sócios, dos seus proprietários. Todavia, essa foi uma ideia básica no direito civil, né? Essa noção da importância da separação patrimonial da pessoa física para a pessoa jurídica.
Só que nós não podemos fechar os olhos para a realidade. E não há limites para a criatividade humana quando pensa em fraudar direitos. O que é que acontece, meus amigos e minhas amigas? Com frequência se via no passado um abuso da personalidade jurídica, em que a personalidade jurídica era uma forma de se blindar para, muitas vezes, gerar confusões patrimoniais, desvios de finalidade, situações abusivas. E para essas situações foi reconhecida doutrinariamente a hipótese da desconsideração da personalidade jurídica. Disregard of legal entity é a previsão, é a expressão original. Né? Eu gosto muito da uma outra expressão que é utilizada, que é piercing the corporate veil, né? Perfurando o véu corporativo. Ou seja, nós temos um manto da personalidade jurídica que cobre as pessoas físicas e os patrimônios correspondentes. Então, a desconsideração não extingue a personalidade. Ela supera episodicamente a personalidade jurídica de uma sociedade em caso de um abuso da sua utilização, né? Objetivando o quê? A satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que são administradores, que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado. Só que aqui, já trazendo o campo do direito civil para próximo do direito do trabalho, é preciso que nós façamos uns esclarecimentos terminológicos. O instituto que nós estamos trabalhando aqui, e que é o que nós usamos com muita frequência no nosso dia a dia, é a desconsideração da personalidade jurídica. Não confunda a expressão desconsideração da personalidade jurídica com despersonalização da pessoa jurídica. Despersonalização da pessoa jurídica nada mais é do que a sua extinção. É a cassação da licença, né? É pensar nessa situação em função de um determinado abuso, pensar no fechamento de uma determinada atividade, né? A cassação de um registro de um sindicato é uma hipótese de despersonalização da pessoa jurídica. Não confunda, desconsideração, a personalidade continua incólume. Nós apenas superamos episodicamente para determinadas circunstâncias. Por que eu disse que essa é uma aproximação com o direito do trabalho? Porque no direito do trabalho, nós temos um fenômeno que é de natureza sociológica, pragmática, que é o fenômeno da despersonalização do empregador, que tem o outro lado da moeda, a personalização da empresa. É por causa do artigo 2º da CLT, que traz como empregador a empresa individual ou coletiva. Ou seja, nós temos um fenômeno de tratar a empresa, que é uma atividade, como pessoa. Isso não tem nada a ver com desconsideração, mas as pessoas continuam utilizando as expressões de forma indistinta, gerando confusões terminológicas. Ou seja, desconsideração da personalidade jurídica é a superação episódica. Despersonalização da pessoa jurídica é a extinção. Despersonalização do empregador é este fenômeno de ver a empresa como empregadora, a personalização da empresa. E nada disso se confunde, e isso gerou grande confusão no passado, com a figura da responsabilização direta de sócios e administradores. Essa é uma situação que está lá no CTN, né? E também no próprio Código Civil e no próprio CPC, as situações de responsabilidade direta pelos chamados atos ultravires, ou seja, os atos praticados por sócios e administradores, além dos poderes do mandato. Aí, a responsabilidade não é da pessoa jurídica, mas sim do próprio sócio administrador. Sem prejuízo de uma utilização da teoria da aparência, isso ficaria para outro vídeo. Mas é preciso entender que são 4 institutos distintos, para a gente não confundir alhos com bugalhos. O tema é desconsideração da personalidade jurídica. E como ele surge historicamente? A notícia histórica é um precedente inglês de 1897, Solomon versus Solomon Co., né, em que um determinado comerciante, Solomon, tinha diversas dívidas, né, mas todas quirografárias, sem nenhum tipo de garantia. O que é que ele fez? Ele criou uma pessoa jurídica com seus filhos, assumiu dívidas com essa pessoa jurídica dele e dos seus filhos e colocou de garantia das suas dívidas o seu patrimônio.
Como todos os seus outros credores eram quirografários, ou seja, sem nenhuma garantia, a dívida da pessoa jurídica dele foi executada pelo lugar. Um juiz disse, não, isso aqui é um absurdo, isso é uma fraude, e desconsiderou. É interessante dizer que houve recurso para o segundo grau e o segundo grau entendeu que aquilo era lícito, embora pudesse ser imoral, o que quer que seja, era lícito. E, ou seja, o precedente histórico, a decisão final foi negativa, mas a semente estava lançada. E aí, 50 anos depois, a doutrina de Rolf Sarek, né, uma obra da década de 50, né, ele reavivou o tema da desconsideração da personalidade jurídica para pensar como uma solução para situações de abuso patrimonial. E essa teoria é que entrou na doutrina brasileira muito pelo talento do excepcional professor Rubens Equião, da Universidade Federal do Paraná, e veio inspirada, né, inspirou o nosso Código de Defesa do Consumidor. Né? O CDC trouxe a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no artigo 28 caput, com a seguinte redação: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Ou seja, há toda uma situação de algum tipo de conduta que não seja da mera sorte, da mera alha, né? Mas sim relacionado ao abuso, à má administração, e nesse ponto pensando na teoria da desconsideração na sua forma mais raiz, roots mesmo. Isso foi chamado pelo professor Fábio Ulloa Coelho de teoria maior, que é a teoria que exige uma maior carga de dilação probatória para pensar na sua aplicação. Só que, nesse mesmo dispositivo, no artigo 28, foi inserido um parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º tem a seguinte redação: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados pelos consumidores. É uma teoria, é uma nova visão, é uma visão diferenciada, fugindo um pouco da concepção original do Instituto, que Fábio Ulloa chamou de teoria menor. Menor de menor dilação probatória. Não é que ela é menos poderosa. Ao contrário, ela é poderosíssima. Porque simplesmente em alguma situação que a personalidade jurídica possa ser, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados pelos consumidores, e em última ratio, isso pode ser uma transformação da desconsideração da personalidade jurídica na sua concepção original em uma responsabilidade patrimonial subsidiária objetiva de sócios. É preciso ter coragem de dizer que é isso a teoria menor. Só que quando é que aplica a teoria menor? A previsão estava lá no Código de Defesa do Consumidor. E, de repente, nós vemos, a partir de 94, algumas previsões normativas de desconsideração. A se destacar que, junto com o Código de Defesa do Consumidor, foi a primeira previsão, a primeira lei antitruste, a Lei 8884 de 94, né, que depois foi revogada, substituída pela Lei 12529 de 2011, mas o teor basicamente o mesmo, que adotando a teoria maior, a ideia de desconsideração da personalidade jurídica de uma forma mais ampla. Apenas pequenas modificações tópicas de redação no artigo 18 da lei original e no 34, parágrafo único também da lei ora vigente, mas teoria maior. De repente, a gente vê na lei de crimes ambientais, a lei 9.605 de 98, no artigo 4º, há uma adoção da teoria menor. Poderá se desconsiderar a pessoa jurídica sempre sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. E a gente vai vendo previsões esparsas. O Código Civil vigente à época era o de 16, que não tinha a menor sombra pálida de referência ao Instituto.
O Código de 2002, o vigente Código Civil, traz pela primeira vez como regra geral a possibilidade de uma desconsideração da personalidade jurídica no seu artigo 50. Esse artigo 50 adota visivelmente a teoria maior. A ideia, a redação original dizia, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ou seja, a regra no Código Civil brasileiro é a teoria maior, que exige uma dilação probatória pesada para se pensar em desconsideração. Nós vamos ver menção à desconsideração também na Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846/2013. Né? As pessoas usam o CTN no artigo 135 como uma previsão de desconsideração. Está errado. Ali não é desconsideração, ali é responsabilidade patrimonial direta dos sócios por atos ultravíris. Eu faço menção a isso justamente para evitar essa confusão terminológica. E aí a gente precisa ir para a Justiça do Trabalho, para as relações de trabalho. Porque a CLT, claro, o Código Civil não tinha previsão, a CLT não ia ter. Né? Não havia previsão de desconsideração da personalidade. O Código Civil de 2002 trouxe a previsão adotando a teoria maior. Até aquele momento, eu entrei no Justiça do Trabalho em 1992. Eu vi como foi uma longa batalha para se admitir a desconsideração. As pessoas confundiam com atos ultravíris, confundiam com personalidade, e não sabiam como fazer. E, de repente, quando veio o código, as pessoas começaram, olha, vamos aplicar mais isso aqui. E aí começa a confusão de um tema que precisa as pessoas terem coragem de sair do armário e dizer o que é que está fazendo. Por quê? Porque, de fato, o que é que aconteceu? A Justiça do Trabalho começou a desconsiderar a personalidade jurídica com muita frequência. E começava a desconsiderar, às vezes, garantindo um devido processo legal, um contraditório, pensando no artigo 50, ou simplesmente aplicando, sem dizer que estava aplicando, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 5º, simplesmente com singelo despacho. Notifique-se os sócios para informar bens livres e desembaraçados da empresa, da pessoa jurídica, da empregadora, sob pena de execução dos bens pessoais. E com esse simples despacho, saía bloqueando contas, fazendo isso sem pensar em contraditório, sem pensar em interesse de terceiros. E realmente foi um sucesso. Como dizem meus alunos, bombou na Justiça do Trabalho a desconsideração. Só que as pessoas começaram a fazer isso a facão. Por quê? Porque é simplesmente a cabeça de cada juiz. Isso está errado. Não é isso para que o processo serve. O processo serve para satisfazer as relações de direito material, é verdade, mas é preciso compreender e garantir um devido processo legal, principalmente em interesses terceiros. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós tínhamos a previsão do Código Civil, a Justiça do Trabalho fazia desconsideração, às vezes sem dizer direito ou fundamento, se era o Código Civil, se era o Código Consumidor, mas saía bloqueando conta de sócio a rodo. E quando veio o CPC de 2015, eu tenho um testemunho balizado do meu amigo, irmão, parceiro, colega, confrade, Fred G, dizendo, olha, foi inspirado para o seu trabalho mesmo. Quando houve a inserção no CPC de 2015, nós estamos indo agora à parte final, a parte do procedimento, né, literalmente se inseriu ali no 133 a 137 do CPC de 2015 o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que foi pensado para a Justiça do Trabalho, sim. Claro que está pensado em geral, mas a grande inspiração, a grande necessidade foi nela. Por quê? Porque ninguém desconsiderava a personalidade jurídica tanto quanto a Justiça do Trabalho. E eu desconsidero a personalidade jurídica todo dia. Mas é preciso fazer isso observando um devido processo legal. Como? Perceba como, nesse ponto, a gente precisa, às vezes, entender, porque as pessoas acabam suscitando preconceitos. Não vou aplicar isso do CPC, que não é aplicável para o trabalho. Mas nós estamos aplicando um instituto que não tem previsão específica na CLT, não dá para aplicar meia boca, é preciso aplicar na sua integralidade. E ninguém está dizendo que você tem de necessariamente seguir a teoria maior, você apenas assuma que está seguindo a teoria menor, porque eu assumo isso há muito tempo. Eu aplico o Código de Defesa do Consumidor nas relações de trabalho. Por uma afinidade principiológica, eu uso a teoria menor. Agora é preciso assumir que está fazendo isso. E não travestir
de teoria maior, o artigo 50 do Código Civil, quando não está utilizando. Quando houve a modificação da redação, chegou a redação atual do artigo 50 do Código Civil, né, com a Lei da Liberdade Econômica, né, fazendo toda uma especificação, eu não tenho nada contra isso, porque é uma previsão específica para as relações civis como um todo. Eu continuo aplicando o CDC, mas eu assumo que aplico o CDC, eu fundamento que estou aplicando o CDC. E essa talvez tenha que ser a diferença da gente compreender esse tema. Por quê? Porque eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que a teoria menor é muito mais compatível com o processo do trabalho, por uma afinidade principiológica de satisfação de vulnerabilidades, né, do que a teoria maior. E aí se explica, quando o próprio TST, originalmente na Instituição Normativa 39, disse que se aplica a desconsideração, quando houve a modificação da CLT com a reforma trabalhista para dizer que se aplica, até especificando aspectos procedimentais, entender como se aplica. É preciso entender que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi construído como uma hipótese de intervenção de terceiros, sim, e que vai ser instaurado incidentalmente, pode ser na cognição, pode ser na execução, pode ser na fase ecussal, não há problema. Aqui, até em execução de título extrajudicial, que eu sempre defendi possível, só que perceba como isso é a cara do seu trabalho. A própria disciplina normativa do CPC admite que afaste-se o incidente se na reclamação trabalhista original. Se traz os sócios, e perceba, é preciso entender a natureza jurídica dessa participação dos sócios. Eles estão num litisconsórcio passivo, sucessivo, unitário e eventual. Ou seja, a gente não está discutindo neste momento se a gente vai executar esses bens dos sócios, mas vamos dizer, olha, é preciso você ter ciência de já que existe essa reclamação trabalhista, o seu nome está no polo passivo, se a empresa pagar tudo direitinho, está ótimo, senão nós vamos desconsiderar. Aplicando a teoria menor tranquilamente. Isso evita, inclusive, toda essa confusão dentro da ideia de desconsideração. E com empresas que já estão fechando, que estão mal das pernas, isso é uma medida bastante razoável, uma prudência que o advogado faz ao trazer no polo passivo. Mas a empresa está idônea, está economicamente bem, a gente está nem pensando nisso, então estou ajuizando diretamente. De repente, lá na execução, estou vendo que está mal das pernas, eu não era obrigado a fazer isso lá, aí eu vou fazer a instauração do incidente nesse momento. Instaura o incidente, e aí sim a importância da instauração do incidente, e por que se dispensaria se trouxesse lá, e é uma faculdade que não é o juiz que decide, o juiz decide no final, mas que toma a iniciativa é a parte. Você fiz por cautela, achou que não era conveniente naquele momento, estratégia do advogado, sem nenhum problema. Achou que era para fazer, ótimo, o juiz vai verificar, se ele aplica a teoria menor, ótimo, você tem que correr o risco, fazer a estratégia do advogado, de saber, esse juiz aplica, que esses juízos aqui aplicam a teoria maior ou a teoria menor, porque se for teoria maior, você vai ter que fazer toda a prova da confusão patrimonial de finalidade. Se for teoria menor, está super tranquilo. Por isso, essa é a discussão de um aspecto que a lei não determina. É a verificação, é a construção, é a consolidação de pressão. E o TST tem farta jurisprudência admitindo a aplicação da teoria menor. Isso é importante dizer. Ou seja, se você reconhece que a teoria menor segue a linha que o próprio TST já tem dito, você inclui logo no começo, já facilita a sua vida. Você não fez, não há nenhuma preclusão nesse sentido, você simplesmente vai fazer na cognição, na fase ecussal, na execução, mas aí qual é o inconveniente? É um procedimento. Um procedimento que suspende o processo principal precisa ser comunicado imediatamente para a distribuição. Por quê? Porque alguém está impedido de comprar um bem de alguém que tem uma empresa que tem uma reclamação trabalhista? Não. É fraude de execução? Não. Agora, a partir do momento em que ele é incluído neste polo, e por isso que é preciso garantir a boa-fé de terceiros quando nós registramos lá, você garantiu no incidente, pronto. A partir desse momento, se ele alienar, e ele pode alienar, pode ser declarado ineficaz por fraude de execução. Garante-se o contraditório, faz-se a prova
se necessária para a teoria maior ou simplesmente a situação da insolvabilidade na teoria menor. Decide-se, dessa decisão cabe agravo de petição na forma está especificada, né, pelo TST, né, e já seguimos em frente. Venci o que eu me propus a fazer. Apenas para uma provocação, e que talvez valha até outra pergunta do trabalho e debate, ou outra reflexão, é preciso pensar que o CPC admitiu expressamente a desconsideração inversa. E tem sido suscitado em sede de incidente de desconsideração a desconsideração inversa para tentar ampliar o polo de responsabilização em situações que outrora enquadrar-se-iam como grupo econômico, que hoje, com a limitação da reforma trabalhista, talvez não. Esse é um tema fascinante, com um aprofundamento posterior. Além disso, é preciso entender que a importância da participação, né, a formalização, seja pelo ajuizamento da ação, seja pela instauração do incidente, garante a boa-fé de terceiro e vai ser o diferencial até para saber se o manejo de uma defesa é no incidente, é em embargo de execução ou embargo de terceiro. Leia, nesse sentido, o artigo 674, parágrafo 2º, inciso 3º do CPC. Diz lá: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Parágrafo 2º, considera-se terceiro para julgamentos e embargos. Inciso 3º, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração personal jurídica, de cujo incidente não fez parte. Ou seja, está tudo integrado. E, na verdade, as leis não são integradas. A visão que a doutrina faz é que permite compreender isso como sistema harmônico. E eu fico muito feliz de ter a honra, o prazer e o privilégio de participar do projeto Trabalho e Debate, que permite que a gente, no caos da produção normativa, traga esclarecimento para os jurisdicionados, para os advogados, para os magistrados, para os membros do Ministério Público, para todos os estudiosos e estudantes do direito. A gente se encontra semana que vem. Um abraço a todos e todas.